E aí, pessoal, você já teve que lidar com clientes ou auditores que solicitaram algum modo de falha no FEMEA que não fazia o menor sentido? É aquele momento em que o desejo do auditor fala mais alto. Se isso já aconteceu com você, não se preocupe, você não está sozinho. Neste vídeo, eu vou mostrar como argumentar e explicar o que realmente faz sentido num FEMEA de inspeção. Então vamos lá? Roda a vinheta. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Gemba Talks. Neste vídeo, eu vou estar abordando em detalhes os modos de falhas típicos para processos de inspeção. Normalmente as pessoas têm dúvidas sobre esses tipos de modos de falha e eu já vi nos meus anos de experiência clientes, auditores confundirem modos de falha de processos de transformação, vamos colocar assim, ou seja, usinagem, fundição, processos que transformam o produto, eles se confundem com modos de falha típicos de processo de inspeção. E antes disso, eu resolvi fazer esse vídeo para a gente trocar uma ideia e evitar o famoso desejo do auditor. Então vamos lá? Bom, pessoal, aqui nós temos um layout de um processo de usinagem com as operações de 10 a 40 e temos uma operação de inspeção, que é a operação 50. Esse é o fluxo. E os modos de falhas típicos, normalmente, quando nós estamos falando de uma operação de transformação, uma usinagem, uma fundição, o que transforma o produto, um modo de falha típico é diâmetro maior que o especificado. Então, imagine que você usina o diâmetro de uma peça e ele pode, no processo de transformação, nesse caso de usinagem, sair com esse diâmetro maior. Já no processo de inspeção, a gente tem que pensar um pouquinho diferente. A gente tem que pensar, por exemplo, um modo de falha típico seria aprovar e enviar peças fora da especificação. Esse é um modo de falha que o processo de inspeção pode ocasionar. Legal? Bom, e as causas típicas, quais seriam? Quando nós estamos falando de um processo de usinagem, uma causa típica seria a folga no eixo Y da máquina de usinagem. Então imagina esse eixo Y aqui da máquina, que gera o diâmetro, se ele tiver com folga, ele pode gerar o diâmetro maior. Então, é uma causa típica. Outra causa, correção incorreta do diâmetro do eixo na máquina CNC pelo operador. É um outro tipo de causa típica do processo de usinagem. E a terceira, setup incorreto da placa de fixação da peça na máquina CNC. Também é uma causa típica. Já quando a gente fala de inspeção, a gente já tem outros tipos de causas. Por exemplo, falha no método de segregação das peças não conforme. Então, durante o processo ali de inspeção, foi detectada a peça não conforme e o método de segregação ele pode falhar. Então, essa é uma causa do processo de inspeção, gerando, por exemplo, o modo de falha de enviar uma peça não conforme. Outra causa possível e típica do processo de inspeção é o setup incorreto do sistema de medição. É uma outra causa. E a terceira, temos a calibração incorreta do sistema de medição. Também é uma causa típica do processo de inspeção. E por último, variabilidade do sistema de medição, que pode ser uma causa também do processo de inspeção. Bom, aqui eu tenho um modelo típico de um FEMEA, o template, né, do manual, o manual do FEMEA, da IAG, que tem disponível para todos comprarem. E nesse template padrão, eu coloquei aqui alguns exemplos, coloquei 3 linhas aqui do processo de usinagem, para a gente ilustrar e estar conversando. E posterior, eu vou falar um pouquinho do processo de inspeção. Bom, aqui no processo de usinagem, o primeiro item mapeado em processo função foi mapeado que o processo de usinagem é operação 40, esse é o processo, e a função é usinar o diâmetro do eixo e chanfros conforme especificado. Como requisito, nós temos o diâmetro do eixo dentro do especificado e o modo de falha potencial é o diâmetro do eixo maior que o especificado. Via de regra, para facilitar, o modo de falha é sempre a negativa do requisito. Nesse caso, como é uma medida, tem para maior e menor, a gente pode estar colocando dessa forma também. No caso, seria diâmetro do eixo maior que o especificado. É a negativa do quê? De dentro do especificado. Então, qual é a negativa de estar dentro do especificado? É estar maior ou fora do especificado. Seja para mais ou para menos. Nesse caso, a gente consegue detalhar aqui uma linha para mais e uma para menos, pois dependendo do tipo de peça, você tem efeitos diferentes quando o diâmetro está para mais ou para menos. Mas a título de exemplo, o foco do vídeo são as causas, então eu não vou estar entrando muito em detalhe aqui nessa parte, tá bom? Aqui em efeito, foi mapeado
os potenciais efeitos no cliente final, no cliente e internamente. Mapeado esses efeitos, a maior nota é puxada aqui na coluna da severidade. Aqui, pessoal, cada processo segue a tabela, né, do manual do FEMEA, e cada efeito vai gerar uma pontuação diferente. A ideia do vídeo não é entrar em detalhes aqui de pontuação, ok? Vamos partir para as causas. Aí sim, quando a gente está falando de um processo aqui de usinagem, a gente tem as causas típicas que eu comentei no slide anterior. Então, folga no eixo Y da máquina, correção incorreta do diâmetro do eixo da máquina CNC pelo operador e setup incorreto da placa de fixação da peça na máquina CNC. E aí, pessoal, segue o padrão do FEMEA. Quais os controles de prevenção típicos, né? Por exemplo, nesse caso aqui, cronograma de manutenção preventiva conforme uma instrução ITXX, por exemplo. Então, a manutenção preventiva, ela vai estar medindo essa folga do eixo da máquina com uma certa frequência, e quando essa folga atingir um limite pré-estabelecido, é feita a manutenção preventiva do eixo. Ou trocado, ou às vezes é um embuchamento, né? E aí você volta a folga, você reduz essa folga e começa a monitorar novamente. Okay? Isso é uma medida preventiva. Outra medida preventiva, programa de manutenção preditiva, que é o que eu acabei de explicar. Você vai medir na folga, quando chega na folga máxima permitida, você executa a manutenção preventiva desse eixo aqui. Os controles de detecção, nós temos aqui dispositivo mecânico com relógio comparador na bancada, que ele vai estar medindo aqui, no caso, o diâmetro do eixo, e controle 100% na inspeção 50, que nós vimos no layout lá, que é feito o controle 100% desse diâmetro desse eixo. Aqui, pessoal, ao contrário aqui da severidade, a gente pontua todos os pontos do processo que controla essa característica e a gente traz aqui na detecção a menor nota. Um outro detalhe importante, aqui na detecção a gente pode trabalhar detectando a causa, o que torna o processo ainda mais robusto, porque você medir a característica do produto aqui, nesse caso, nesse exemplo, é importante e garante que você está controlando e evitando envio de peças não conformes. Porém, o ideal, para você deixar mais robusto isso, o ideal é que você controle a causa, né? Que nesse caso aqui seria o controle dessa folga aqui. Essa seria a forma mais robusta de estar fazendo essa detecção. Ok? Bom, vamos lá. Seguindo aqui, a parte de correção incorreta do diâmetro, nós temos como prevenção o procedimento operacional de máquina, operação 40. Então, é um procedimento que o operador é treinado nele e ensina como é feita a correção da máquina. Então, o procedimento é uma medida preventiva para estar evitando ou mitigando a ocorrência dessa falha. E a gestão da matizabilidade, que são a gestão dos treinamentos dos operadores, que também é uma ferramenta de prevenção. E como controle, repete do de cima, tá bom? O objetivo aqui é a gente entrar mais aqui para diferenciar as causas de usinagem para inspeção. E por último, o setup incorreto da placa. Nós temos aqui o procedimento de setup, que de forma preventiva vai garantir que é feito esse setup da forma correta. E também a gestão do setup, que é uma sistemática em que, durante o setup, caso o operador identifique algum ponto de melhoria, ele levanta esse ponto, é feita uma análise via plano de ação e é feita essa melhoria. Por exemplo, durante o setup, o operador identificou que a placa de fixação pode ser montada invertida. Então ele sugere ali que seja feito um rasgo para que a placa tenha um sistema Poka-Yoke e ela só consiga ser montada em uma posição angular, por exemplo. Então, essa ferramenta aqui de gestão do setup é uma medida preventiva para evitar setup incorreto também. Ela entra aqui como medidas preventivas. E os controles são os mesmos. Então, pessoal, nós vimos aqui que no processo de usinagem, essas são as causas típicas que a gente mapeia, né? E que ocorrem no processo de usinagem. Agora vamos falar um pouquinho do processo de inspeção. Bom, aqui no processo de inspeção, o que muda, né? Nós temos aqui processo de inspeção, operação 50, a função inspecionar as características críticas do produto em 100% das peças. Por exemplo, requisito, segregar peças com diâmetro do eixo fora do especificado. Modo de falha potencial. É a negativa do requisito, conforme eu expliquei. Então nós temos aqui, aprovar/enviar peças com diâmetro do eixo fora da especificação. Esse é um modo de falha típico no processo de inspeção. Então, pessoal, vou fazer um parênteses aqui
para que fique bem claro. Nós não podemos, e não faz nenhum sentido, a gente colocar aqui como modo de falha diâmetro fora do especificado, nem como requisito usinar a peça com diâmetro dentro do especificado, ou somente ter peças com diâmetro especificado, porque esse não é o requisito de um processo de inspeção. E outro ponto, né? O processo de inspeção, ele não vai alterar em nada o diâmetro externo, ele não vai transformar. Esse diâmetro externo já foi acabado lá no processo de usinagem. Então, não faz o menor sentido eu ter aqui na minha operação de inspeção o modo de falha diâmetro fora do especificado. Agora, já quando a gente coloca aqui aprovar e enviar peças com diâmetro do eixo fora do especificado, já faz mais sentido. Porque aqui eu estou colocando como modo de falha eu estar ou misturando ou medindo errado. Aí são as possíveis causas que nós vamos ver, ok? Bom, os efeitos aqui, pessoal, é cópia praticamente dos efeitos lá da usinagem, porque se eu enviar a peça com um diâmetro fora do especificado, eu vou ter os mesmos efeitos. Só que aqui, como é diâmetro fora do especificado, nós colocamos aqui os efeitos tanto para diâmetro maior quanto para diâmetro menor. Então nós juntamos todos eles aqui e a regra é a mesma. A maior nota carrega aqui em severidade. Bom, aqui no segundo e no terceiro é praticamente a mesma coisa, ok? A gente copia porque o que nós estamos mudando de uma linha para outra é a causa. Bom, e vamos direto ao ponto. Vamos entender as causas potenciais. A primeira aqui, típica do processo de inspeção, é falha no método de segregação das peças não conformes. Então, o que nós temos aqui de prevenção? Procedimento de manuseio adequado, IT03, manuseio do sistema de segregação automática da peça em sistema de boca de lobo, também é um recurso muito importante. O sistema boca de lobo, para quem não conhece, é uma caixa de segregação de peça não conforme em que você só consegue colocar a peça, você não consegue tirar. Para você tirar, normalmente essas caixas ou esteiras boca de lobo, elas têm uma porta com cadeado, e aí sim, uma vez por turno ou uma vez por dia, o encarregado ou o líder do setor vai lá com a chave e abre e aí esvazia. Mas aí você já não está mais em processo de inspeção, você já passou todas as peças boas, a sua máquina já está vazia, você vai só dedicar o tempo e foco para fazer o descarte adequado dessas peças. Então, a boca de lobo é uma medida de prevenção para evitar essa mistura da peça e evitar a falha de segregação. E outra aqui é a reciclagem semestral no método de manuseio e segregação com os operadores. Isso aqui é uma gestão, né, de requalificação ou reciclagem, que é importante também, serve como medida preventiva. E a detecção, segregação automática de peças não conformes em boca de lobo. Então, pessoal, nesse exemplo aqui que eu estou dando, a segregação da peça não conforme ela é automática. Então, esse modo de falha, que é misturar as peças na segregação, ele é assegurado por um sistema Poka-Yoke. Quando a máquina identifica uma peça não conforme, ela por si só, ela já segrega nessa caixa boca de lobo, evitando assim a segregação incorreta dessa peça. Ok? O segundo modo de falha seria o setup incorreto do sistema de medição. Olha que interessante. Aqui não é o setup incorreto lá da máquina que usina ou do dispositivo de usinagem. É o setup incorreto do sistema de medição, que pode gerar essa falha aqui de enviar peças não ok. O que nós temos de prevenção? Bom, o procedimento de setup. Então, via de regra, nesse procedimento de setup, ele vai ter detalhes de setup de medição, como, por exemplo, como zerar o equipamento de medição com a peça coelho. Se for um sistema com caneta eletrônica, normalmente você tem a pressão da caneta na peça, que é importante. Enfim, cada sistema de medição ele tem suas particularidades. Então, o procedimento de setup é uma medida preventiva. Outra medida, gestão de presetter das canetas de medição. É que eu expliquei. A posição dela, a pressão. Se você consegue já, num dispositivo mecânico, já deixar presetado essas canetas de medição, você só troca ele, você garante de forma mais robusta pressão e posição de caneta. Isso vai minimizar, ou zerar, ou mitigar a ocorrência dessa causa aqui, que seria o setup incorreto. Como detecção, teste da liberação do setup após setup concluído, com peça coelho nos limites de especificação, medidas borderline conhecidos. Então, depois que eu fiz o setup, eu vou detectar passando uma peça coelho, que nada mais é que uma peça que
foi medida, por exemplo, na metrologia, ela tem uma etiqueta com os valores com um dimensional um pouco maior que a máxima, ou no limite, né? E um pouco menor que a mínima, ou no limite. Seriam duas peças aqui, por exemplo, uma na máxima e uma na mínima, com valores conhecidos. E aí é feita a medição dessa peça para verificar que o sistema de medição aqui está medindo corretamente, se a medida bate com o que está na etiqueta ali, com uma certa tolerância que é colocada. Bom, a terceira causa típica do processo de inspeção é o zeramento incorreto do sistema de medição. Nesse caso, como prevenção, nós temos procedimento de zeramento desse sistema de medição, P05, a peça padrão interna, com valores conhecidos para zeramento. Essa aqui não seria essa peça coelho, seria uma peça de zeramento mesmo. E também, como prevenção, nós temos o rezeramento automático. Por exemplo, a máquina que faz a medição, ela pode ter se ela for automática, ela pode, depois de um certo tempo, parar e gerar um alerta pedindo para que o operador dela passe o padrão nela. Essa é uma medida de prevenção para evitar essa causa aqui, que seria o zeramento incorreto do sistema de medição. E a detecção seria teste de liberação do setup, após o setup concluído, com a peça coelho, que é a mesma da de cima. Passar a peça coelho e ver se a medição está batendo com a etiqueta de valor conhecido. Legal? Bom, pessoal, e aqui nós temos as duas últimas causas. A primeira, variabilidade do sistema de medição. Para a variabilidade, nós temos como prevenção manutenção e limpeza do sistema de medição e estudos de MSA, que dentro do pacote de MSA você tem estudos de RR, linearidade, tendência, que o MSA é a análise do sistema de medição, manual da IAG, também disponível para quem tiver interesse e curiosidade. Como detecção, nós temos verificação periódica com peça coelho nos limites de especificação. Então, se a variabilidade começar a aumentar, quando o operador passar essa peça no sistema, ela não vai dar aquela medida que está na etiqueta dela, ou próxima ali, que tem uma tolerância apertada, ela vai dar uma medida totalmente diferente. E aí nós vamos detectar que o sistema, por algum motivo, está variando além do normal. E por último, a causa de aumento da incerteza de medição, ou seja, uma calibração vencida devido ao uso, né, contínuo desse sistema, você vai tendo um aumento da sua incerteza. E aí, o que nós temos aqui de prevenção? A própria gestão do MSA, você define quantos por cento de variação é devido ao sistema. E aí, com base nisso, você pode fazer, se você entender que o seu processo tem margem para isso, né, você pode fazer a redução da tolerância no processo, dentro da faixa da incerteza. Então, vamos supor que a sua incerteza está em 1%. Você pode pegar a sua tolerância e reduzir ela em 1%, para você assegurar que somente peças ok sejam enviadas. E como medida de detecção é a calibração periódica com peça padrão master rastreável. Essa é onde nós vamos fazer a detecção. Essa aqui, pessoal, é detecção e prevenção ao mesmo tempo, porque quando a gente calibra dentro do período, né, estabelecido pelo fabricante ou por nós mesmos devido à condição do ambiente de uso e outros fatores, né, nós estamos fazendo uma prevenção e tentando confirmar que a incerteza de medição continua a mesma, ela não aumentou. Por outro lado, também é uma detecção, porque você vai detectar que essa incerteza de medição, se ela tiver, por exemplo, maior, você só vai pegar nessa calibração, seja ela semestral ou anual, você não vai ter nada de prevenção, você já vai estar detectando a falha. Então, por isso que eu coloquei aqui em detecção. Prevenção mesmo seria reduzir aqui a faixa de tolerância. Aí mesmo que lá na calibração ela aumente um pouco essa incerteza, tudo que você mediu de peças durante o período, você assegura que estão boas devido ao fechamento aqui da tolerância de processo. Legal? Bom, pessoal, esses são os modos de falha de inspeção que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Deixe nos comentários se você tem alguma sugestão de ideias de assunto para o nosso canal. Muito obrigado.